Olá, professor Gustavo aqui, em mais uma oportunidade para juntos estudarmos a Palavra de Deus. No próximo domingo, dia 12/11 de 2023, estaremos estudando a lição 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Todas as lições são importantes, mas essa é necessária uma atenção maior. Por quê? Hoje na igreja existem muitas pessoas frustradas e desanimadas por causa de profecias que receberam e que aquilo acabou não se concretizando, não se realizando. Então precisamos entender como é o uso desse dom na igreja, como ele é manifestado, como saber da sua operação, como entender o uso desse dom. Então, considero uma das lições mais importantes desses 3 meses. A lição 7, nós cremos, nós somos pentecostais, Assembleia de Deus do Belém, acreditamos na profecia que Deus fala por meio dela. Hoje nós temos 2 linhas de interpretação e de pensamento sobre os dons. Nós temos o continuista, que é o que a Assembleia de Deus do Belém que acredita que os dons continuam, que eles não foram somente para o período bíblico e dos apóstolos, ele continua até hoje sendo manifesto. E tem aqueles que são cessacionistas, que eles acreditam que os dons cessaram, acabaram, que eles foram somente para a época dos apóstolos. Então nós, pentecostais, acreditamos fielmente no uso da dom de profecia. Na profecia, que é um dom que Deus dá, nós acreditamos nela, mas que muitas vezes ele é mal interpretado. E na igreja acaba tendo isso, frustrações, desânimos por coisas que não se cumprem, porque recebeu uma profecia, acreditou naquilo e aquilo não se cumpriu. Então precisamos ter muita cautela para ensinar qual que é o objetivo desse dom, qual que é o propósito. Começando aqui, a lição 7, nós começamos vendo assim, quando nós falamos de profecia, no Antigo e no Novo Testamento, existem semelhanças. A ideia de que Deus revela algo que o homem não sabe, visando a edificação na comunidade. Mas existem algumas diferenças. No Antigo Testamento, a profecia era autoridade, no sentido de que não havia ideia de contestar um profeta, pois o profeta falava em nome do Senhor, sendo comum a expressão assim diz o Senhor. Então, nós temos uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a expressão, quando alguém recebia uma profecia, geralmente se falava, usava essa expressão, assim diz o Senhor. Então, não se contestava isso, porque sabia que era a voz de Deus falando por meio daquele profeta. Agora, você vai observar no Novo Testamento, em Atos e tudo mais, que os profetas não falam dessa maneira. No Novo Testamento, o profeta não tem a mesma autoridade das Escrituras, como havia no Antigo Testamento. Essa é a principal diferença entre um sistema e o outro. Algo equivalente em termos de autoridade, quem substitui os profetas são os apóstolos. O ministério profético se encerra com João Batista. Então, no Antigo Testamento, quando um profeta recebia uma visão, algo que estava encoberto, que o homem não sabia, aquilo tinha peso canônico, aquilo tinha autoridade, e por isso que se falava, que você vê na Bíblia, assim diz o Senhor, e aí você tem uma sentença, uma orientação e por aí vai. Já no Novo Testamento ele é diferente, porque nós não temos mais esse ministério atuando. E aí nós vamos ver qual que é a diferença entre um sistema e o outro. Antes de tudo, precisamos falar das falsas acusações. Como eu já disse, um pentecostal, uma pessoa da Assembleia de Deus, acredita fielmente no dom de profecia. Isso não é muito contestado. Agora, as pessoas que são cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram, elas fazem algumas acusações contra nós. Primeiro, alguns acusam os pentecostais dizendo que nós acreditamos em novas revelações, visto que a profecia é muito forte no meio pentecostal. Como lidamos com isso? O cânon, está fechado, mas nossa vida é pautada pela profecia?
Na verdade, isso é uma mentira. De fato, o pentecostalismo clássico acredita nos dons, especialmente o dom de profecia, mas não com a mesma autoridade da Bíblia. Paulo diz que a profecia precisa ser julgada. Então, se ela precisa ser julgada, no sentido de analisada, isso traz a ideia de que ela pode ser falível. Essa é uma das acusações que fazem contra nós. E precisamos ter essa resposta, precisamos entender, porque a Bíblia está fechada, o cânon, a vara de medir, aquilo que é canônico, aquilo que nós temos na Bíblia, aquilo está fechado. Agora, a profecia não tem o mesmo peso canônico, não tem o mesmo peso das Escrituras. Por isso que a profecia deve ser o quê? Analisada, julgada. Por quê? Porque se ela contradizer aquilo que a palavra de Deus diz, ela deve ser descartada. É isso que é importante nós entendermos. Então a profecia ela pode ser falível. Nós acreditamos no dom, mas ela pode ser falível. A profecia, portanto, não complementa a palavra e ela não contradiz a palavra. Ela só confirma aquilo que a palavra já fala. Então, para que a profecia, visto que nós já temos a palavra de Deus, Paulo deixa bem claro qual que é o propósito da profecia. E ela é edificação, consolação e exortação. É importante entendermos isso. Bom, já que a profecia não tem o mesmo peso canônico das Escrituras, então, para que ela serve afinal? Paulo diz, lá em Coríntios, ela tem esse propósito, para exortação, para consolação e para edificação. Esse é o propósito da profecia. É importante entendermos isso e sabermos como que Deus deu os dons espirituais para que eles fossem atuados na igreja, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, o propósito da profecia é esse: edificação, consolação e exortação. Por isso que, se a palavra de Deus diz uma coisa e a profecia diz algo contrário, nós ficamos com aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, a profecia não deve ser o guia da igreja. Para isso, Deus levantou dons ministeriais. A profecia não deve guiar a vida pessoal de ninguém e nem a direção da igreja. Isso é importante termos noção. Pessoas baseiam sua vida, suas decisões, baseadas em profecia. Isso é um erro, porque Deus deu dons ministeriais para a igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. Então a profecia não deve ser o guia da igreja, não deve ser o guia daquela pessoa. É importante. O que nos guia é a Bíblia, é a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso que essa lição é importante para a gente entender qual que é o propósito desse dom. Paulo deixa claro que os dons foram dados para edificação, consolação e exortação. Falar que o pentecostalismo acredita num cânon aberto é errado. Fazem confusão entre profecia e revelação de Deus, como se Deus em qualquer profecia fosse naturalmente uma revelação escrita. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai colocar que um vai profetizar e que o outro tem que julgar, tem que analisar. Se fosse revelação no sentido de revelação literal, jamais Paulo iria dizer que iria julgar a revelação de Deus no sentido de escritura. Então, quando Paulo fala sobre os dons de profecia, ele fala que ela deve ser analisada, julgada. Mas espera aí. Então isso significa que ela não tem o mesmo peso canônico da Bíblia. Por isso que nós ficamos sempre com a palavra de Deus. Nós acreditamos que o cânon, as escrituras inspiradas, infalíveis, estão fechadas. Agora, as novas revelações, profecias, elas devem ser baseadas nesse propósito de edificação, consolação e exortação. Não que essa profecia vai ser uma regra para a minha vida. Não, essa profecia é tão palavra de Deus como a Bíblia. Temos que tomar cuidados.
Temos que analisar, porque tem pessoas hoje frustradas na igreja por promessas e profecias que receberam e não se cumpriram, e hoje estão na igreja chateadas porque aquilo não se cumpriu. Devemos ter cuidado. Paulo continua aqui. Agora, a profecia é tão palavra de Deus quanto a Bíblia? Não, não é. A profecia é palavra de Deus não no sentido revelacional, mas no sentido do dom. Palavra de Deus para cumprir esses elementos que Paulo menciona, que é edificação, consolação e exortação. E para serem julgados pela palavra de Deus, os dons estão debaixo da autoridade bíblica. Por isso que se a palavra de Deus diz uma coisa e essa revelação que você recebeu está dizendo outra, que contradiz a palavra de Deus, você deve rejeitar essa profecia. Porque o que manda na vida de um cristão é a palavra de Deus. O dom, o uso da profecia, ela só tem esse propósito de edificação, consolação e exortação. Ela não deve guiar a nossa vida, ela não deve guiar os nossos negócios, ela não deve guiar os nossos relacionamentos. Porque se nós não entendermos assim, faremos confusão sobre aquilo que Paulo realmente quis dizer. Então os dons estão debaixo da autoridade bíblica. A maior injustiça que fazem com o pentecostalismo é que nós colocamos a Bíblia em segundo plano. Mas isso não existe, isso é mentira. A Bíblia é a nossa autoridade final. A Bíblia está acima das nossas experiências. Nós valorizamos essas experiências pessoais. Só que ela não é regra de fé e prática. Nós valorizamos a experiência. Você tem uma experiência de falar com Deus, você tem uma experiência diferente. Só que isso não pode virar doutrina, regra, ensino, porque isso foi uma experiência sua particular com Deus. Devemos ter esse cuidado. A Bíblia é a autoridade final. A Bíblia está acima das nossas experiências. Agora, como um pentecostal fala da autoridade bíblica e ao mesmo tempo vê validade numa profecia que é proferida pelos homens. Quando nós falamos de só a Escritura, de somente as Escrituras, isso não quer dizer que Deus não se comunique apenas através da Bíblia. Somente as Escrituras não significa que Deus não fale mais. Significa que a Bíblia é a autoridade da igreja. Quem é que manda? É o magistério? É a tradição? Não, é a Bíblia. Então, quando nós falamos uns dos lemas dos 5 solas da Reforma Protestante, que comemoramos em outubro, que fala somente as Escrituras, somente a Escritura é fonte de autoridade. A autoridade primária, a Bíblia, a Palavra de Deus. A autoridade secundária, os credos ecumênicos. E a autoridade terciária, as declarações de fé. Então, quem é que manda? O pastor? O papa? O magistério? Não. Quem manda é a palavra de Deus. Nós ficamos com aquilo que a palavra de Deus diz. É importante termos isso. A Bíblia não é segundo plano. A Bíblia ela é a autoridade final. Agora, nós não podemos falar também que Deus não fala de outras formas também. Deus falou através do Filho. Deus falou através da natureza. E Deus fala também através da profecia. Deus fala. Mas a autoridade primária são as Sagradas Escrituras. É ela que vai conduzir a nossa regra de fé e prática. Somente as Escrituras não significa que Deus não fale mais. Significa que a Bíblia é a autoridade da igreja. Quem é que manda? É a tradição? É o magistério? Não. Quem manda é a Bíblia, é a palavra de Deus. É isso que nós falamos quando queremos dizer somente as Escrituras. Esse é o ponto. Agora, Deus ainda fala. Isso não quer dizer que Deus não fale mais, mas a profecia precisa o quê? Ser submetida às Escrituras. Se a Bíblia diz uma coisa e a profecia diz outra, devemos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Mas Deus se comunica. A própria Bíblia fala que Deus se comunica através da natureza, se comunicou através do Filho. É claro que a Bíblia é o quê? A autoridade final. É a nossa regra de fé e prática. Então, qualquer tipo de comunicação
que não seja diretamente bíblica, seja por meio de uma profecia, de um dom, ela deve ser avaliada em conformidade com a Bíblia, pois a Bíblia tem a autoridade final. Então, se você receber uma profecia, ela deve ser avaliada através da Bíblia, porque senão ela deve ser descartada. E se ela contradiz aquilo que a Bíblia diz, imediatamente descarte, porque Deus não entra em contradição. Esse é o propósito da profecia. Ela não deve ser o nosso guia. O propósito dela é edificação, consolação e exortação. Pode parecer repetitivo, mas nós pentecostais precisamos entender isso. A Assembleia de Deus do Belém precisa entender a atuação desse dom na igreja. Qual que é o propósito dele? Por que Paulo menciona sobre ele? Qual que é o uso correto dele dentro da igreja? Porque senão a gente faz confusão, machuca pessoas e aí você tem pessoas desanimadas porque recebeu algo, aquilo não se cumpriu e ela está ali, desanimada, chateada, cabisbaixa e fraca na fé. Então, por isso que precisamos entender corretamente o uso desse dom. Então, Deus fala, mas a profecia que você recebeu, ou qualquer outro dom, ela deve ser avaliada em conformidade com o que a Bíblia diz, pois a Bíblia é a autoridade final. Agora, a profecia está em consonância com a Bíblia, então ela pode ser aceita. Agora, ela entra em choque com o que a Bíblia diz, então ela deve ser rejeitada. A Bíblia é clara que a profecia tem a função de edificar, consolar e trazer encorajamento às pessoas. Profecia não serve para dirigir a igreja. Para isso, Deus levantou os pastores, a liderança da igreja. A nota de estudo da Bíblia Pentecostal, do Donald Stamps, diz: a profecia não serve para guiar casamento, negócios, mas sim para a edificação do povo de Deus. A própria Bíblia Pentecostal traz essa citação do autor. Porque o pentecostal precisa entender, e isso não vai fazer dele menos pentecostal, mas ele entender como é a atuação desse dom. Se você recebeu algo, uma profecia, ela deve estar em consonância com o que a palavra de Deus diz. Se estiver, amém, aceite. Se ela não tiver, rejeite, porque o que manda é a palavra de Deus. A profecia não serve para guiar casamento, negócios, mas sim para a edificação do povo de Deus. A profecia não serve para dirigir a igreja, não serve para dirigir a nossa vida. A nossa vida deve ser dirigida e pautada pela Bíblia, pela palavra de Deus que Ele nos deixou. Agora, quando você recebe uma profecia, ela tem essa função de edificar, de consolar, ou até mesmo de exortar, de encorajar. Esse é o propósito. Foi para isso que Deus continua falando e atuando em nosso meio. Ele não nos criou, nos deu a Bíblia e nos deixou, nos abandonou. Não, Ele ainda fala, Ele atua, Ele fala pela natureza, Ele falou pelo Filho e Ele fala por meio da profecia. Nós acreditamos nisso, porque nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais, mas precisamos entender a atuação correta desse dom. Por isso que a nossa vida não deve ser pautada pela profecia, ou deve ser o nosso guia. E aí, como Donald Stamps diz, a profecia não serve para guiar casamento, mas sim para a edificação do povo de Deus. Já viu profecia de casamento em nosso meio? Claro que nós já vimos. Agora, nós não podemos também ser dogmáticos, né? E falar assim, o que é isso? Dogmático. Falar assim, não, Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai agir dessa forma. Nós não podemos fazer isso. Mas nós não podemos também criar disso um ensino, uma doutrina, onde agora para se casar é obrigatório Deus falar com quem você tem que escolher. Deus pode, um caso ou outro, direcionar e falar. Claro que pode. Nós não estamos aqui para enquadrar Deus, diminuir Deus e falar, não, Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Agora, é um caso específico. Nós não podemos fazer disso uma doutrina, um ensino, onde agora para se casar Deus tem que direcionar. Porque tem coisas que Deus não deixou para nós escolhermos.
Então, uma vez ou outra, um caso excepcional, outro, Deus pode direcionar? Claro que pode, nós não negamos isso. Agora, nós não podemos fazer disso uma doutrina. Falar assim, não, já que Deus falou isso comigo, agora para qualquer pessoa que for casar, Deus tem que falar, senão não pode casar. Isso é um erro. Isso é tremendamente um erro. Eu fui lá no monte e o galho pegou fogo, ficou de uma cor diferente. Amém. É sua experiência. Foi a sua experiência particular. Amém. Tá tudo bem. Agora, fazer disso uma doutrina, fazer disso, se a pessoa for lá e não viu o que eu vi, não fizer o que eu fazer, a experiência que eu tive, ela não vivenciar, ela tem pecado, ela não serve, ela não é crente. Isso é um erro. Porque você está sendo dogmático, você está falando que a partir dessa experiência que você teve, que foi particular, sua, você está querendo tornar isso um ensino, uma doutrina, isso está errado. E isso deve ser combatido em nosso meio, cada vez mais. Continuando aqui. Jamais devemos agir apressadamente baseados na profecia, que inclua predição ou orientação, independentemente de quão inspirada possa parecer. Profecias que dizem o que outras pessoas devem fazer devem ser recebidas com grande desconfiança. Devemos ser cuidadosos com relação às profecias pessoais que dão orientações. Muitos de nossos erros na área dos dons espirituais surgem quando queremos o extraordinário e excepcional sejam transformados no frequente e habitual. Essas citações revelam cautela e hesitação quanto a receber orientação através da profecia. A função primária da profecia não é orientação ou predição, mas edificação, encorajamento e consolação. Isso é ser pentecostal, é entender que o dom continua, mas entender como ele atua da forma correta. A função primária da profecia não é predição ou orientação, mas sim edificação, consolação e encorajamento. Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios sobre os dons, ele fala que é uma igreja que tem todos os dons. A igreja de Coríntio era crivada de problemas, divisões, imoralidade sexual, demanda judicial. Mas Paulo diz, de modo que não lhes falta nenhum dom. Será que Paulo não se enganou de endereço, de local? Paulo não nega que a igreja possuía dons espirituais. Isso realça a importância que o apóstolo deu aos dons espirituais. Se os dons foram tão importantes no entender de Paulo, certamente devem ser também no nosso. Todavia, 1 Coríntios nos lembra que os dons não vêm sem a possibilidade de abuso ou de mal entendido. Então, a gente tem a igreja de Corinto, uma igreja bagunçada, uma igreja de imoralidade, uma igreja que estava cometendo alguns pecados ali, e graves. Mas Paulo descreve, de modo que não falta nenhum dom para vocês. Se isso era importante antes, muito mais é importante agora nos dias atuais. Precisamos dos dons espirituais e nós acreditamos no dom de profecia. Agora, com o uso dos dons, vem a possibilidade de abuso e até de mal entendido. Hoje vemos muitos vídeos na internet e tudo mais, muito isso é exagero. Muitas coisas que acontecem não representam o pentecostalismo, mas sim o neopentecostalismo, que é o novo pentecostalismo, que muitas vezes é uma bagunça, é uma vergonha. Devemos ter cuidado e separar o que é uma coisa e o que é outra, para não cairmos nesse erro. Finalizando aqui, o que acontece? Paulo fala dos dons para a igreja de Corinto, e ali estava acontecendo alguma coisa. Paulo escreve essa carta tentando corrigir problemas da compreensão e no uso dos dons, pois alguns parecem ter visto os dons como uma expressão de nível superior de espiritualidade. Assim, eles valorizavam de forma demasiada. Paulo vai corrigir o mal-entendido, destacando a variedade e a origem dos dons da graça de Deus, e que todos têm um papel a desempenhar, e que essa edificação é o objetivo-chave. Por isso, Paulo menciona que, com referência às línguas, ele insiste que na Assembleia, a menos que as línguas sejam interpretadas,
elas não edificam a igreja e, portanto, a profecia deve ser preferível. Quando você vê Coríntios, Paulo fala dos dons e parece que ele dá uma ênfase, uma exaltação para o dom de profecia. Por que Paulo faz isso? Porque ele está querendo resolver o mal-entendido. O que Paulo está falando? Se não tiver intérprete para o que você está falando em língua e outra pessoa não conseguir interpretar, não tiver intérprete na igreja, é preferível a profecia, porque através da profecia você vai entender e vai ter edificação. Se você tiver alguém falando em línguas e não tiver alguém para interpretar, não haverá edificação, porque ninguém vai entender nada. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios, quando ele parece dar uma ênfase maior sobre o uso e o dom da profecia. Não é que é um dom superior, mas é que é um dom que se você não tiver, você tem uma edificação muito maior. Por isso que Paulo fala, por isso que Paulo quer o que na igreja? Que a igreja seja edificada. Quando você tem um dom, quando você é chamado por Deus, quando Deus te capacita, Ele quer que você use esse dom com esse objetivo: edificação, consolação e exortação. E é por isso que nós recebemos. Agora, isso é a parte divina. Deus pode nos manifestar algo para falarmos para alguém, para edificar ou para a igreja, para edificar, consolar e exortar. Agora, a forma como entrego, ela é totalmente humana. Se eu vou falar baixo, se eu vou falar alto, se até eu e a pessoa, se eu vou correndo, se eu vou pulando, tudo isso é forma humana. A forma divina é Deus comunicando a mensagem. Agora, a forma como eu entrego essa mensagem, isso é totalmente humano. Isso é importante falar. Não precisa engrossar a voz, não precisa pular. Você pode calmamente, do seu jeito, da sua maneira, entregar a mensagem, porque a mensagem que é divina, agora a forma humana é a entrega da mensagem. O carteiro tem esse objetivo de entregar a carta. Agora, se ele vai vir pulando, girando, andando rápido, andando devagar, rastejando, isso é a forma humana. O objetivo dele é entregar o que é a carta, entregar a mensagem. É a mesma coisa com relação aos dons. Deus manifesta os seus dons, mas a forma como eu expresso esses dons, a forma como eu vou entregar esse dom, essa palavra de edificação, consolação e exortação, ela é totalmente humana. É importante entendermos isso, para não cairmos nisso e super espiritualizar. Porque às vezes achamos assim, se Deus não fizer dessa forma, não é Deus falando. Mas a mensagem é divina. A forma como entrego, ela é totalmente humana. Então Paulo quer corrigir o mal-entendido. Ele fala assim, é preferível ter o quê? Se tiver línguas e ninguém conseguir interpretar, não adianta de nada. Não haverá edificação na igreja. Agora, é preferível a profecia. Por quê? Porque através dela vai ter edificação. Finalizando aqui, Paulo está corrigindo esse excesso, porque a igreja de Corinto tinha a ideia de que falar em línguas era um sinal de hiper-espiritualidade, melhores que os outros. O uso dos dons, se você tem um dom, se Deus te manifesta algum dom, alguma mensagem e tal, você não é mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Você é falho, pecador da mesma forma. Se criou uma ideia na igreja de Corinto que aquele que tinha um dom, ele era super espiritual. Isso é errado. Você é igual aos demais irmãos. Nós somos todos iguais, estamos no corpo para um ajudar o outro. E esse é o objetivo da profecia, para que haja edificação, não para você se sentir a última bolacha do pacote, ou não para você se sentir superior aos irmãos. Não, Deus quer falar, quer comunicar algo que seja nesse objetivo. Não que tenha o mesmo peso da Bíblia, não, mas que tenha o peso de edificação, consolação e exortação. Esse é o objetivo. Nós cremos na profecia e devemos buscar os dons espirituais, foi isso que Paulo falou, para usá-lo na igreja com esse propósito e com esse objetivo. Que Deus em Cristo lhe dê uma aula abençoada, que você possa, através dessa aula simples e objetiva, ter recurso, subsídio, muito mais daquilo que foi falado na revista, para que você possa entender
como um pentecostal enxerga o dom de profecia e como ele pode ser usado e manifestado em nosso meio. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.